o grande segredo está onde, né? Porque o cliente, o que ele quer quando ele chega na academia? Né? Ele quer uma mudança de comportamento. Ele quer emagrecer, ele quer aumentar a massa muscular, ele quer conhecer pessoas, ele quer melhorar a saúde dele. Então, os componentes estéticos, os componentes sociais e afetivos, os componentes de saúde estão inseridos nesse processo. Agora, o que é que nós, academia, estamos fazendo para realmente reforçar isso com eles, mas reforçar de uma maneira motivadora? Porque o que a gente vê muitas vezes, vou dar um exemplo aqui de atendimento, de mau atendimento, fazendo uma crítica aqui ao nosso mercado. A qualidade não, a maneira com que nós trabalhamos com a avaliação física inicial. Será que a avaliação física tem o nome certo? Por quê? Porque a avaliação física, para muita gente, é um grande problema. O atendimento da avaliação física, qual é o perfil? É um perfil que muitas vezes desmotiva. É assustador. Né? Eu questiono, inclusive, por que as pessoas utilizam jaleco branco para fazer avaliação física? Será que aumenta a proximidade com o cliente, com o aluno? Ou será que aumenta a distância? Será que a gente não está dando um tom médico muito grande? Um tom de saúde muito grande? Então, é importante a avaliação física? Eu não nego aqui a importância, por exemplo, da avaliação física, porque ela é fundamental para aumentar a segurança do cliente, da academia, do profissional que vai trabalhar com ela, para poder levantar informações para melhor prescrever o programa de exercício. Né? Mas, afinal de contas, quantas são efetivamente as academias que realmente olham para esses dados da avaliação física para prescrever o programa de exercício? Né? Então, acho que o grande desafio está aí. E, além do que, a avaliação física ela tem que ter um tom motivador e não um tom que cria uma barreira. Eu vejo uma avaliação física ela cria uma barreira muito grande. Então, começa daí. Então, ou seja, o cliente faz a matrícula, então ele precisa, ao longo dos primeiros dias, ele precisa ter reforços positivos. Estímulos que eu vejo o seguinte, né, a retenção, né, aonde começa a retenção? A retenção começa quando a gente... Quem são os responsáveis de verdade? É todo mundo. Então, o que acontece assim, quando o cliente compra a sua academia lá, ele faz a matrícula, a hora que ele pagou, deu o cheque, deu o cartão para ele, efetivou, passou lá, é naquele momento que começa a retenção. Então, a retenção começa ali. E o atendimento tem que estar focado. Eu acho que o grande diferencial do atendimento para a retenção é ele ser estratégico. Então começa aí. Começa uma estratégia para poder fazer com que o cliente sinta-se bem. Então, imagina um cliente que faz muito tempo que não coloca um short, que é sedentário, que tem vergonha do corpo dele. A barreira que ele já ultrapassou para estar lá na academia, fazer a matrícula, comprar um short, uma meia esportiva, um tênis, uma camiseta esportiva e falar, vou começar. E muitas vezes num período do dia que é o único que ele tem para se dedicar àquilo, porque já teve uma série de atividades ao longo do dia e aquele ali é o momento da academia. Ele chega lá, ele já automaticamente é discriminado. Por exemplo, quando eu falei da infraestrutura no começo, que é uma coisa importante, eu já vi academias em que uma pessoa nem obesa, mas com sobrepeso, tem uma dificuldade de passar na catraca. A própria infraestrutura não facilita, não favorece uma pessoa que já está com uma certa vergonha de chegar. Então a qualidade de atendimento para retenção, como eu falei, além das pessoas, ela tem um significado muito maior, como a infraestrutura. Então, o box, será que o box está preparado, né? Os boxes estão preparados para receber as pessoas? O box do chuveiro, tendo certa segurança, palavra não veio aqui, fazendo certa descrição para a pessoa, né? Será que ela consegue não se mostrar tanto num momento íntimo dela? Então isso é uma coisa importante que as academias precisam cada vez mais se estruturar. Né? É para não deixar a pessoa constrangida. A pessoa ficar à vontade e conseguir o intento sem se constranger. Né? Eu acho que o grande desafio, o que é um programa de retenção nas academias, que esse é o grande desafio, é uma coisa que a gente vem fazendo isso bastante, né, é que ao longo dos dias que o cliente está na academia, o grande segredo é como é que a academia mantém contato com esse cliente. Então, ou seja, a partir do momento que você frequenta uma academia, quantos dias ao longo dos primeiros 6 meses, quantos dias a academia entrou em contato com esse cliente? E eu vejo que a maioria entra muito pouco, quase não entra em contato. Como que poderia ser esse contato?
Então, é isso que é um grande segredo, porque é uma sacada importante, porque assim, a gente, primeiro, eu quero saber como cliente, né? A gente sugere a seguinte questão: como é que o cliente quer que eu entre em contato? Tem cliente que liga, tem cliente que não fala, não me liga no celular que eu não vou atender. Tem cliente que vai falar assim, olha, eu não respondo e-mail, ainda estamos em 2009, no meio, já passamos no meio de 2009, tem gente que ainda não tem e-mail. Ainda existe isso, por incrível que pareça existe. Então a gente tem que levantar essas informações. Eu acho que o grande segredo desse modelo está aí. Está em como é que a gente mantém contato com esses caras ao longo desse tempo. E aí tem uma estratégia pessoal, por e-mail, por telefone, né? E eu tenho uma coisa que eu gosto muito que já não que era antigamente comum e hoje não é mais. Antigamente se mandava carta pelo correio. E eu acho que o e-mail hoje é o tradicional, porque é barato e lá. Porém, é um baita de um diferencial receber alguma coisa pelo correio. Então, eu não estou dizendo para você manter todos os contatos do seu cliente pelo correio, porque é inviável financeiramente, mas tem uma coisa importante. Será que no dia do aniversário dele não era bacana? Será que não tem um momento que você pode mandar um cartão assinado em mãos mesmo, assinado pela sua de próprio punho? Então eu vejo que isso é um diferencial, coisa que há anos não era o diferencial era e-mail, em 95, 96, 1995, 96, hoje não, hoje é comum fazer isso. E o diferencial está no correio, então é uma coisa que pode criar um tom. Então como é que a gente entra em contato com esses caras? Dessa maneira. Agora, primeiro, o pessoal é fundamental. O pessoal é fundamental, ele tem que existir com muita frequência, tanto é que a academia, o cliente vem à academia, ele tem que vir. Então, como é que a gente está convidando esse cara para vir? E aí que está o grande segredo. O que é um bom programa de retenção? É quando a qualidade do atendimento de toda a academia. Aí eu não estou falando só de professores, eu estou falando de recepção, de consultores de venda, de infraestrutura, de gerente, de coordenador, de todas as áreas, inclusive dos professores, porque o professor é a pessoa que passa a maior parte do tempo com o cliente, sem dúvida. Todos esses caras, como é que esses caras se relacionam? E a avaliação física é um outro ponto importante, que muitas vezes, completando, como ela, em algumas vezes, ou em algumas não, acho que em várias vezes ela é terceirizada, ela fica a parte do processo. Depois a gente reclama, a gente vê muita gente, o pessoal não dá valor para avaliação física. Eles não têm percepção de valor porque nós, as academias, não mostramos o valor desse serviço. Então eu acredito, inclusive, muito na avaliação física, mas acho que esse modelo tem que ser totalmente alterado.